Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Segredos da Arquitetura. Essa é a 28ª edição e temos aqui como convidada a professora Aline Maraguns Eberspacher. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a professora Gisele Dziura, eu sou a coordenadora dos cursos de arquitetura e design da Uninter e estou aqui como uma das parceiras em nome da coordenação dos cursos de arquitetura e design e da Central de Notícias Uninter. E temos aqui um assunto hoje muito especial que une várias áreas, que é o assunto sobre pontos de venda, como que as estratégias de marketing podem influenciar o projeto de arquitetura e design. Então, você, aí do outro lado, de várias áreas, das áreas de arquitetura, de design, de marketing, administração, comunicação, publicidade, propaganda, enfim, tem jornalismo, tem tantas áreas aí que a gente pode conversar hoje. Então, fala pra gente, da onde que você é, qual é a sua área de atuação, que curso você faz, enfim, vem cá, vem participar com a gente, que a gente gosta muito desse tipo de participação, né, professora? E certamente. A professora aqui, eu tenho a honra de apresentá-la, ela é graduada em administração, especialista em desenvolvimento das competências gerenciais, tem mestrado em sociologia, em Lian Sociaux, Lian Sambolique, ai, adoro falar francês, né, professora? Tem doutorado em sociologia, economia social e solidária pela Université Paul Valéry, em Montpellier, na França. É professora, então, atualmente coordena cursos de pós-graduação na área de negócios, na Uninter, instituição na qual é membro do Comitê Ética em Pesquisa e também faz parte do Conselho de Pesquisa, coordena o projeto de pesquisa, os negócios sociais e o desenvolvimento das cidades sustentáveis, que pertence ao grupo de cidades educadoras inteligentes e sustentáveis. E o nosso assunto hoje vai instigar você aí do outro lado a desvendar o nosso segredo de hoje, porque você que nos acompanha há 27 programas sabe que a gente tem sempre um segredo a ser desvendado. E qual será o nosso segredo de hoje? Vai colocando aí, que a gente adora saber qual é a ideia que você tem. Então, participa com a gente. Então, professora, seja muito bem-vinda novamente. É um grande prazer tê-la aqui conosco para conversarmos sobre essa relação entre arquitetura, design, marketing, aplicado aí aos pontos de venda. Porque quando a gente fala em pontos de venda, vem na cabeça a ideia de expor o produto, vender. Então, como que o marketing estuda, como que ele prepara todo esse conceito e apresenta e discute, então, com o arquiteto? Hoje eu vou chamar, né, vou tirar esse formalismo, vou colocar hoje, né, agradeço muito o convite, parabéns aí pelo seu programa, parabéns pela iniciativa, né, a Gia é mais do que uma colega de trabalho, é uma amiga, então é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso. Obrigada, eu que agradeço. E é uma temática muito interdisciplinar, né, Gi? Quando você foi falando ali sobre os diversos temas, marketing, comunicação, arquitetura, a gente vai interligando tudo. É legal porque a gente consegue ver que não são caixinhas isoladas, não dá para alguém chegar lá, vamos pegar assim, não dá para o engenheiro projetar sem a parceria do arquiteto. Não dá para o arquiteto pensar num imóvel, ou pensando assim friamente, né, pensar numa estrutura física, se não pensar o que essa estrutura irá vender. Né? Ou não dá para você pensar em uma empresa, naquilo que você oferecerá para o cliente, sem pensar aonde você irá vender. Então, veja, a gente tem ali
Então, e me corte se eu me expandir, porque como boa professora, ou então tiro boa, como professora, que tem maneira de sair falando, né, de qualquer coisa, fala assim, chega, Aline, né? Eu fiz, no ensino médio, eu vou compartilhar que eu fiz desenho industrial no antigo Cefet, aqui em Curitiba. Né? E como desenho industrial, a gente abordava, assim, todas essas vertentes que você está falando, né? A questão do até um pouco de produto, móveis, ponto de venda, trabalhava com cores, né? E trabalhei por algum tempo nessa área também, na questão de planejamento de espaços e tudo mais. Então, assim, olha, alunos da professora Aline, olha só, a gente tem disso. A gente vai interligando tudo. E é interessante porque, veja, as coisas não são fechadas, né, Gia? As coisas não são isoladas, as coisas elas são totalmente interligadas. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre a questão do supermercado. Por exemplo, que eu tive uma experiência, trabalhei alguns anos em projeção, em projetar, né, a parte interna, o layout do supermercado. Então, quando você pensa em um supermercado, fazendo casar a arquitetura com o projeto físico, com o ponto de venda, você não vai pensar em um supermercado, vamos pensar aqui, em Curitiba, que era uma cidade que chovia muito, que era mais fria, né? Ainda na média chove, né? Agora nem tanto mais que a gente está com racionamento de água, mas assim, já foi uma cidade mais fria, já foi uma cidade mais úmida, né? Um grande atrativo para o supermercado era pensar no estacionamento. Seja um estacionamento coberto, seja um estacionamento onde era feita uma cobertura à parte, como tem alguns supermercados aqui em Curitiba. Mas ter um estacionamento coberto era, sem dúvida, e é ainda, né, um diferencial, né, para garantir que, mesmo em dia de chuva, o cliente não deixará de ir no mercado. Aí, quando você vai pensando dentro do layout do supermercado, quais são as estratégias do ponto de venda, né? Pensa numa grande rede de supermercado, sem ganhar nenhum merchandising por isso, mas falando de um Carrefour, que a gente sabe que está no Brasil inteiro, o que tem na entrada do supermercado, quando você projeta o supermercado? Opa, você vai ter aquilo que nem sempre é tão necessário. Né? Isso é um atrativo, né? Porque a pessoa está entrando no supermercado, relativamente tranquila ainda, com um certo tempo, e o carrinho está vazio. Então, ela vai ter tempo de olhar ali, de modo geral, linha branca, eletrodoméstico, às vezes tem coisas de decoração para casa, às vezes tem roupa, às vezes tem louça, né? E aí você está... Aí tem aquele corredor bem grande, que o pessoal coloca as promoções, normalmente de coisas não tão necessárias, né? Não são promoções de primeira necessidade, mas isso tudo vai sendo interligado para promover a venda. E é claro que aí você mexe um pouco também com a tomada de decisão do consumidor, né? Ele vai um pouco pela empolgação, porque ele está com tempo, o carrinho está vazio, ele vai indo. Aí quando chega no final do mercado, está lá frutas e verduras, está lá o leite, o pão, e isso é fundamental. Aí, de alguma forma, você fala, puxa, eu vou tirar aquilo que eu já coloquei, você coloca por cima, mas isso é o necessário. Então, falando um pouco, brincando sobre essa questão do supermercado como um todo, você tem essa tendência. Se pensar friamente também, a tendência é quando você entra no supermercado, você entra pelo lado direito, sai pelo esquerdo, daí tem o check-out, as gôndolas. Então, pensando a nível de arquitetura. Agora, pensando um pouco também nessa composição, ainda falando sobre o supermercado, né? Falando um pouco sobre os exemplos práticos de supermercado. Para quem o teu supermercado irá vender? E aí a gente fala um pouco sobre a estratégia do mercado e quem é o teu cliente. No campo da gestão, a gente fala muito sobre o BMG Canvas. A gente orienta muito os alunos, seja os alunos de administração, seja a nível de estratégia. A gente fala que o empreendedor, seja ele tá lançando um produto, seja que ele deu o tempo de organizar um pouco a sua empresa, ele tem que deixar bem claro o que é a empresa e para onde ela vai, quem são os seus clientes, como ele vai se relacionar com esses clientes e tudo mais. Esse BMG Canvas, ele interfere diretamente na arquitetura, no marketing, na forma de se comunicar com o cliente. Voltando um pouquinho à questão do supermercado, antes da gente mudar de exemplo, veja, quando eu estou falando de um mercado, né, como a gente falou, né, uma grande rede que atinge o Brasil inteiro,
De modo geral, ela não tem ali uma definição específica desse público. Ela é feita para atingir, de modo geral, uma grande classe, né, um intervalo muito grande de consumidores. Por outro lado, se você pegar outra rede de supermercado, né, que tem um produto mais diferenciado, produtos importados, aí você vai observar que a arquitetura desse supermercado, ela também trabalha, isso é uma coisa bem legal de ver, com uma decoração mais refinada, uma comunicação visual e um layout mais agradável, uma distribuição de produtos importados. Aí você não tem mais grandes na área de vendas, você não tem mais assim gôndolas com grande quantidade dos mesmos produtos, mas você tem pequenos espaços nas gôndolas. Esses pequenos espaços têm muita diversidade de produto, muito produto importado, né, seja bebidas alcoólicas, produtos de higiene, vinhos, carnes diferenciadas, até frutas e verduras diferenciadas. Aqui você tem já um outro público. De modo geral, esse tipo de mercado está localizado em regiões estratégicas da cidade. Veja, estou falando de exemplos de supermercado, né? Que a gente observa, todos nós observamos no dia a dia, porque todos nós temos que ir no mercado. Então, a gente não tem muita opção, a gente acaba identificando essa situação. Por outro lado, se você mora num bairro mais distante, né? Eu moro aqui, tem um mercadinho aqui perto de casa que resolve tudo. Mas esse mercado, ele atende a região. E o que ele fez? Ele foi fazendo o que a gente brinca assim de uma colcha de retalho. Você vê que ele começou com um pequeno açougue, que normalmente é o forte, e foi puxando, né? Puxando ali as peças, né? Puxando parede, né? Fazendo ali uma lajezinha nova para poder aumentar o supermercado. Mas o público desse mercado é a clientela específica aqui do bairro. Aí você vai dizer assim, mas professor, o que faz ele se manter? O que faz ele se manter é a qualidade do produto. Então, a gente está vendo várias situações, pegando um exemplo de varejo, que é o mercado, isso pode valer para qualquer outro ramo, né, de comércio. A questão aqui a gente tem a questão do produto. Né? O produto, ele oferece carnes de boa qualidade a um bom preço, panificadora e tudo mais. Claro, já que a gente não está aqui só para falar de mercado, né? Eu peguei esse exemplo, mas a questão é que ele interfere, sim, diretamente no que você quer vender e, sobretudo, entender quem é o público que vai comprar no seu supermercado. Ou então, quando a gente está falando da arquitetura de modo geral, o arquiteto está projetando aquele imóvel para quem? O arquiteto está pensando em atender que tipo de demanda? Quem irá usar aquele espaço físico? Seja ele uma escola, um colégio, um shopping, um supermercado, uma farmácia, né? Eu acho que essa é a reflexão, tem que ficar bem claro, seja para quem está empreendendo, seja para o arquiteto, seja para o gestor, quem vai usar essa peça, né, Gi? Eu, como arquiteta, a gente sempre busca insumos dos gestores, busca insumo dos profissionais como vocês, né? Como os profissionais de marketing, das agências, de quem usa os espaços. Então, fazendo das agências que fazem pesquisas qualitativas, quantitativas com os usuários, dos gestores que têm essa visão também com relação à estratégia do negócio, né, que tem a missão, visão, os valores, com relação aos atributos da marca, que também é fundamental. Tem também a visão dos atendentes. Então, são várias pesquisas, né, então trazem para nós, né, no escritório, por exemplo, trazem esses insumos. Então, nós discutimos, né, e colocamos vários cross, né, que são essas discussões, e concretizamos, materializamos tudo isso no espaço. A partir disso, né, fazemos essas validações.
né? Então, essa concretização que é um ponto de contato. Então, esse ponto de vendas, né, que são vários pontos de vendas, né? Então, por exemplo, no supermercado, são vários pontos de vendas. Então, que é a gôndola, que é o layout, que é a comunicação visual, que é o atendimento. Então, são vários pontos de venda, que é também, né? Isso a gente só está falando do espaço físico, mas a gente pode falar também do digital. Quais são os canais digitais? E aí a gente, claro, não é o assunto de hoje, mas a gente pode ir além disso também, né? Então, quais são esses insumos que a gente precisa? Então, quanto mais claro e mais embasado, né, chegarem esses conceitos, essas estratégias de marketing, né, esses estudos de público-alvo, né, isso que você falou, né, esse mercado, então, que dados que precisam chegar, esses atributos da marca, quais são esses valores da marca, que a gente, enquanto arquiteto, precisa colocar nesse espaço. Esses valores são os valores de marca, esses caminhos, esses percursos, né? Como que é exatamente esse público-alvo, para que nós possamos delimitar ou passar por todo essa jornada do cliente, né? Porque essa jornada do cliente que vai delimitar qual que é o percurso, se precisa ter uma venda ali, que o cliente passe por uma gôndola, enxergue um produto e tem aí uma compra, um cross-selling, né? Comprar um produto vendo outro, ou chegue no caixa e acabe pegando outro, né? E você falou também uma outra questão, né? De quem tem tempo para fazer compra, mas hoje a gente tem uma outra realidade também, quem não tem tempo e acaba indo no mercado, né? Eu às vezes me dou conta que eu faço isso. Eu tenho 40 minutos para ir no mercado, eu vou no mercado assim, né? Pegando o que eu vejo na frente, né? Porque não dá tempo de comprar tudo, né? É o que temos para hoje, né? E aí você falou uma outra coisa interessante também, muito importante, que é a questão das áreas de negócio, né? Do setor de cada negócio, né? Do setor de supermercado, do setor farmacêutico, do setor. Então, cada setor também tem a sua especificidade, né? Que eu acho que é bem importante a gente ressaltar aqui para quem está nos ouvindo, né? E aí eu queria falar em estratégia, queria te perguntar uma coisa. Se você poderia citar para nós exemplos de estratégias que deram certo, como essa, né, de entrar por um lado, sair pelo outro, ter o público-alvo adequado a cada tipologia ou categoria de negócio, enfim, né? Então, algumas estratégias que você teve o conhecimento e teve experiência que deram certo, e algumas que não deram certo, que você falou assim, olha, isso aqui, olha, eu já presenciei, já tive a experiência e não deu certo. Você sabe, a gente tem, às vezes, mais casos de fracasso do que de sucesso, né, Gi? Antes, você falou do digital, só deixa eu voltar, né? Você falou do digital, e nós da Pós ali agora, esse ano nós lançamos 2 cursos novos, um chama-se Negócios Digitais e o outro chama-se E-Commerce, Planejamento e Gestão de Comércio Eletrônico, né? Então, fazendo merchandising de alguns cursos, além de marketing comercial e tal, mas é uma temática legal até para a gente falar numa outra ocasião, porque realmente o digital entrou, né, de uma forma na nossa vida, e aí a gente tem uma outra forma também da gente abordar esse cliente, né? Voltando à questão dos exemplos, a gente observa muitas situações assim, de empresas que não deram certo, né, por falhas realmente no processo, ou então na forma de se comunicar com o cliente, ou então na qualidade do produto e tudo mais. Eu vou comentar 2 situações muito particulares. Nessa pandemia agora, nós, um ano aí dentro de casa, o diferente a gente brinca que é a pizza da sexta-feira, né? E aí a gente foi testando várias... Também. A
É tipo, ufa, chegou a sexta, é o dia da pizza. É diferente, então. Aí, né, as crianças vão testando pizzarias diferentes aí por perto, que entreguem e tudo mais. Então, tem uma pizzaria que entrega no prazo, com qualidade, e é muito interessante, olha que interessante, material, layout legal da caixa, sistema, uma plataforma de encomenda legal, demanda legal, isso assim, funciona bonitinho. E olha que interessante, o meu menino que faz a encomenda, ele pede alguma coisa diferente na caixa. Então, por exemplo, esses dias do ano passado, ainda meus pais estavam aqui, quando dava para estar ainda. Aí, quando abri a caixa da pizza, eles tinham escrito alguma coisa. Ah, vô e vó, que bom que vocês estão aqui. Pequeno, exemplo assim, muito peculiar. Mas aí, a gente tem, você falou em estratégia. A gente pode ter o melhor projeto de arquitetura, o melhor estacionamento, o melhor layout, a melhor comunicação visual, mas você concorda comigo que se isso tudo estiver funcionando, mas não tiver um encantamento, que é o que o marketing tanto fala hoje em dia, né? Se não tiver um encantamento desse cliente em pequenos detalhes, onde o cara fala, nossa, vale a pena, a pizza é boa, entregam no prazo, no horário, né? Ainda fazem esse mimo quando a gente... Claro, meu menino pede a mensagem específica, dependendo da situação, mas assim, existe esse encantamento, porque a gente observa também inúmeras situações, lamentavelmente, um excelente projeto de arquitetura, uma excelente comunicação visual, né? E a gente sabe que todo um projeto de comunicação visual, para quem conhece um pouco de design, não é um trabalho barato, é um trabalho custoso. Essa comunicação visual, ela também tem que ir ao encontro do perfil desse cliente, né? Você vai trabalhar com cores mais fortes, cores mais suaves, você tem ali pessoas jovens, pessoas de mais idade, né? Pessoas mais clássicas ou pessoas mais informais. Então, essa comunicação visual, ela vai ao encontro desse cliente. Aí nós temos também, a gente observa assim, inúmeras situações onde o cara fala assim, nossa, lamentavelmente não deu certo, né? Claro, eu não vou te apontar aqui diretamente, a gente teve várias situações, lamentavelmente, aqui em Curitiba, com a pandemia, excelentes empreendimentos que fecharam, arquitetura linda, comunicação visual linda, estacionamento, lembrei de uma panificadora muito, muito agradável, né? Claro, com a pandemia ela não aguentou. Então, a gente tem situações assim. Então, você falando, juntando o marketing, as vendas, a estratégia com a arquitetura, a gente sabe que não é só o projeto de arquitetura, né, que vai garantir essa qualidade, indo para o campo da gestão agora, se não tiver o outro lado, que é o quê? Um encantamento do cliente, conhecer bem o perfil consumidor. E aí, Gi, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre a questão da necessidade de você conhecer o teu consumidor. Sim. Quando você pensa numa estrutura, igual você falou, certeza. as diversas elementos, né, as variáveis que você traz para dentro do projeto arquitetônico. E aí tem uma questão também cultural muito forte, né? E esse cultural se nós abrimos uma loja, né, por exemplo, de uma grande rede, que tem franquia pelo Brasil inteiro. Aqui em Curitiba, teremos uma questão cultural, clima, comportamento. Levamos essa loja para um lugar quente, como o norte do Brasil, né, o nordeste do Brasil. Temos uma outra cultura, outros hábitos, outro clima. Essa situação toda, por mais que dentro desse contexto possa existir um padrão, porque é uma franquia, dentro do contexto da estratégia, tem que ser considerado, né, até adaptado dentro das suas possibilidades para conseguir ter o sucesso. Né? Aí me resta, porque, nossa, passa rápido, né, Gi? Eu começo a falar, eu começo a falar e não paro daí, sabe? Acho que é Gi. Oi? Bom, eu vou acho que a Gi deu uma travada aqui, ou fui eu? Alô? Bom, aí, pessoal, a gente tem aqui uma outra situação que vale a pena considerar. Parece que a Gisele deu uma travada, e aí eu vou continuar conversando com vocês mais um pouco,
que é a questão de entender quem você quer atender. Né? Você está dizendo assim para mim, olha, eu vou abrir um imóvel, né? Eu quero abrir uma farmácia, e essa minha farmácia ela é independente, ela não tem nenhuma rede forte por trás. Eu estou começando do zero essa farmácia. Aí você me conta, o que você quer vender nessa farmácia? Eu quero vender medicamentos. Claro, farmácia ela vende medicamento. Eu vou colocar, tem farmácias que vendem comida junto, produto de higiene, tem farmácias que tem... Essa farmácia vai ser aonde? Vai ser num bairro extremamente chique da sua cidade ou vai ser na periferia da sua cidade? Essa farmácia terá estacionamento? Então, quando você pensar em tudo isso, você tem que ir pensando assim, aonde será o meu ponto? Essa é a primeira situação. Aonde é o meu ponto? Qual classe eu quero atingir? E aqui, pessoal, é importante a gente entender a questão socioeconômica, a questão sociocultural, sabe? Até um pouco da questão da idade. Eu vou atingir pessoas, né? Continuei falando aqui, Gi, fui indo. Eu vou atender pessoas aqui que são de 50, 60, eu vou atingir pessoas de idade novas, eu vou pensar em pessoas que elas vão comprar produto de higiene, pessoal junto, mas qual classe? Se eu penso numa classe A, se eu penso numa classe mais elitizada, esses meus produtos de higiene pessoal também tem que ser essa distribuição do layout, né, do checkout, da comunicação também tem que ser mais envolvente, entendendo justamente quem é esse meu público consumidor. Ah, não, eu vou trabalhar com gente bem jovem, não precisa de estacionamento, a minha farmácia, como exemplo, nós estamos usando aqui, ficará perto de um ponto de ônibus, então aí eu trabalho com cores, eu trabalho com algo mais dinâmico, eu penso uma comunicação visual mais descolada, até na própria forma de comunicação, né, e da distribuição do layout até mais solto. Ah, daí se eu pensar nos produtos de higiene, o pessoal junto, né, como estratégia, daí eu posso pensar em algo mais acessível. Então eu tenho que casar, pessoal, essas diversas informações de modo que a gente consiga, assim, alcançar o objetivo da organização, né, e o resultado efetivo. Você comentou em algo assim fundamental, professora, que olha, eu acho que assim, para a gente fechar, inclusive, o programa de hoje, que é a questão cultural. E atrelada à questão da arquitetura, eu digo que a arquitetura não só deve considerar a questão cultural, como a base da arquitetura é a questão cultural. Uhum. Eu explico. E é uma dicotomia, porque ao mesmo tempo vem a questão das franquias. E aí você pode me perguntar, poxa, mas e aí, como é que fica a questão das franquias no Brasil inteiro, né? Sendo que tem essa questão cultural e as franquias tendo que serem respeitadas todas as questões da arquitetura, né, do ponto de venda mesmo. E aí tem várias empresas que fazem a culturalização, se é que existe essa palavra, mas né, a culturalização de acordo com cada região, seja por meio de materiais, seja por meio de cores, a padronagem de cores, às vezes não é possível, porque tem as cores da própria logomarca, enfim, tem todo um estudo de branding de cores que isso não é possível. Mas tem a questão de materiais, tem proporção, tem texturas, tem aromas, tem outras questões que são possíveis de serem trabalhadas, tem a exposição dos produtos, tem a disposição dos produtos. Então, tem em determinadas regiões no Brasil, que são feitos estudos, que a altura das pessoas são variáveis. Então, às vezes, a altura em determinada gôndola, a gente pode colocar mais alta, pode colocar mais baixa. Eu visualizo, eu faço podemos realizar estudos em que o percurso daquelas pessoas tem uma velocidade maior, uma velocidade menor.
Então, tudo isso é estudado, né? E tudo isso faz uma pesquisa de campo, inclusive, para perceber esse tipo de detalhe. E isso é respeitar a cultura, é respeitar que existe uma cultura, às vezes, local relacionada à música, relacionado a determinado cheiro, determinado olfato, paladar, enfim. Então, tudo isso é respeitar e aplicar a cultura local. Então, daí você pode me perguntar, né? Mas isso é possível fazer? Dá para mudar, entre aspas, a franquia? Dá para mudar a franquia, né? Então, isso o arquiteto, né, em conjunto com os demais profissionais, que ele não faz sozinho, né? Então é preciso sim do designer, do profissional de marketing, do gestor, né? Esse conjunto, né, de profissionais que vão fazer todos esses estudos, porque ele precisa o quê? Conhecer esse público-alvo a fundo, precisa conhecer a marca a fundo, precisa conhecer a estratégia de negócio a fundo, né? Então, isso que é talvez seja aí, já terminando o programa, né? Você contou o segredo. Você contou o segredo, né, Gi? Mas sabe, Gi, eu acho que assim, acho que o grande é tudo isso que você falou, né? E o arquiteto, ele tem que trabalhar em parceria, né? Não dá para achar que nenhum profissional, claro que a gente fala isso com os alunos, sem dúvida, né? Mas ninguém trabalha sozinho. Mas no caso da arquitetura, né, falando desse segredo da arquitetura, tudo isso que a gente falou, conhecer o cliente, conhecer qual é o objetivo, que a gente falou bastante sobre isso aqui hoje, para onde vai, cores e tudo mais, mas sabe, uma grande rede de contato e escutar, sobretudo, as demandas, as diversas demandas daquilo que você está atendendo. Né? Quem é o teu cliente, quem é o teu consumidor, como é que as pessoas percebem tudo isso? Como é que até o próprio usuário, né, o atendente percebe, como é que é o fluxo da rua, né? Vale a pena fazer a entrada por aqui, fazer a entrada por lá? Assim, tem várias percepções, inúmeras variáveis, né? Descer com essas variáveis externas, até variáveis internas, que cabe sim ao arquiteto entender tudo isso, dar muito tempo, claro, para ouvir, né, essas várias, diversas variáveis para conseguir ter um bom resultado, gente. É verdade. Então, eu quero agradecer enormemente a sua participação, quero agradecer a todos os nossos ouvintes e deixo aqui o meu convite para uma próxima oportunidade, quem sabe falarmos sobre, então, os negócios digitais. Por que então, não, né? Falamos sobre os digitais. E eu que agradeço o convite, agradeço pela oportunidade de compartilhar os conhecimentos, falar um pouco sobre as diversas áreas aí envolvendo essa multidisciplinaridade que é a gestão, a estratégia, a arquitetura, as vendas e tudo mais. Tá bom. Então, muito obrigada. Fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem em casa na medida do possível e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Obrigada, Gi. Tchau, tchau, pessoal. Sucesso a todos.